Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Canais da Vida tem por título Doença e Remédio. No trato com as chagas da ignorância na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e a vingança, a crueldade e a rebeldia, anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Porque alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste. Recebe atenção da ciência que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. Porque o médico deve observar detritos corruptores, não lhe impele a saúde de a perturbação e ao relaxamento. Dá-lhe luvas protetoras. Porque processos infecciosos alteram a constituição celular nessa ou naquela parte da província corpórea, não sentencia a zona atacada a simples extirpação. Oferta-lhe recurso adequado para que elimine a infestação virulenta. Se grandes lesões comparecem na estrutura do carro físico ameaçando-lhes a segurança, traça o plano necessário à intervenção cirúrgica, mas não deixa o doente a insular-se no desespero, estendendo-lhe a dor o amparo da anestesia. Se moléstias epidêmicas surgem insidiosas, distribui a vacinação que susta o contágio. Vemos que a lei de Deus não se conforma com o mal, ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem. Dessa forma, se os agentes da lama se te infiltram no passo, exibindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impulsionam a imersão na maldade, mas podes esparzir a água viva do amor, auxiliando em silêncio as vítimas do desequilíbrio que tombam sem saber, que se arrastam no lodo. Usa, pois, cada hora a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante os nossos males, exclamou complacente: em verdade, não vim para curar os sãos. A gente volta e meia, a gente se depara com lições especiais como essa lição de hoje. O Emmanuel consegue fazer a gente raciocinar fazendo uma comparação das doenças morais que nós temos com as doenças físicas. E ele fez uma simples correlação, mostrando para a gente o seguinte: quando aparece uma infecção no determinado órgão, uma inflamação num determinado órgão, qualquer parte do corpo, a gente não pensa em retirar esse órgão para jogar fora, cortar esse órgão fora, não pensa. A gente vai pensar nos remédios e nos tratamentos, leve o tempo que for para que a gente restaure a saúde. É assim, naturalmente, dentro do instinto de conservação e dentro da lei de conservação que a gente traz dentro da gente como lei moral também, uma das 10 leis, inclusive, estudadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a comparação agora com os males morais, com as doenças morais. Por que a gente emite, às vezes, julgamentos tão rigorosos com relação a algumas pessoas que são do nosso convívio, pessoas que a gente conhece, que estão próximas demais da gente, por conta de algumas atitudes que elas praticaram, sem oferecer, em primeiro lugar, o tratamento, o remédio adequado para que ela possa estar curando aquele mal moral que ela traz dentro dela. E o Emmanuel, ele começa colocando a gente para pensar que normalmente as chagas da ignorância, elas recebem incompreensão, vingança, crueldade e rebeldia. 4 coisas que a gente tem. Quando a gente ouve falar assim, fulano cometeu um crime, o primeiro comportamento nosso: a justiça tem que ser feita. Cadê? Cadê a polícia? Onde estão os órgãos públicos? O que aconteceu? Então, incompreensão, vingança, crueldade e rebeldia. Mas quando isso acontece com o nosso filho, com uma pessoa muito querida nossa, a gente vai proteger essa pessoa de todas as maneiras e até vai tentar fornecer elementos para que essa pessoa possa estar revendo seu comportamento, fugindo, é claro, de um processo judicial que pode, aí sim, tirar todas as oportunidades daquela pessoa, se a pessoa vier a ser condenada mesmo a uma prisão durante um determinado tempo. É assim que a gente pensa naturalmente.
E quando será que a gente vai conseguir estender essa mesma reação a uma pessoa querida do nosso coração, a todos aqueles que a gente também não conhece, em primeiro lugar pensando assim, aonde nós estamos falhando? Não estamos fazendo aqui, assim como o Emmanuel também não está fazendo, apologia a que a gente não utilize a justiça e deixe que a criminalidade aconteça desenfreadamente. Não. No Livro dos Espíritos, você vai encontrar no progresso da legislação humana, na lei de progresso. Uma sociedade depravada precisa de leis penais severas. Tudo bem. Mas o que a gente está convidando é assim, aonde eu estou falhando? Será que eu contribuí, antes de eu emitir o julgamento, eu contribuí de alguma maneira para ajudar nesse ponto? Porque quando a gente sabe que é uma gotinha de água no oceano, mas eu estou fazendo a minha parte aqui com um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo de adolescentes, quem trabalha na educação, ou então quem está dentro da casa espírita e tem a oportunidade de trabalhar na evangelização ou na mocidade. Você tem um grupo ali que você está trazendo conceitos para ele. Aí de repente você vê alguém cometendo um crime dentro daqueles conceitos que você está trabalhando para aquele grupo. Aí você fala, eu estou fazendo a minha parte, infelizmente eu não consigo chegar em todo mundo, e até naqueles que eu consigo chegar, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Se ela tomar o caminho contrário ao que eu estou trazendo, infelizmente, aí eu não tenho como fazer muita coisa. O que está sendo cobrado da gente aqui, pedido para a gente, é que a gente, nesses momentos, a gente não fique com ideias de incompreensão, de vingança, de crueldade ou de rebeldia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora atual. A gente ficou chocado com uma notícia de TV em que uma menina que foi participar de um salto, de um esporte radical, foi arremessada sem cordas e acabou desencarnando. Foi choque nacional, saiu no Brasil toda essa notícia. No primeiro lugar, eu como pai de 2 filhos, eu imaginei a minha filha participando daquele episódio. Tudo bem. Mas em segundo lugar, eu comecei a me colocar no lugar dos outros 3 rapazes também, que não é que eles vão deixar de enfrentar as consequências da lei, mas na verdade, para eles aquilo se tornou rotina. E eles acabaram não observando uma norma de segurança muito básica, que vai custar muito caro para eles. Então, vou ser muito sincero, a gente lamenta muito, mas eu não consegui naquele momento, eu chorei vendo a notícia. Chorei vendo a notícia porque eu também sou um amante de esportes radicais. E fiquei pensando, falei, meu Deus, falhou a menina que não observou a corda, falhou o outro, os 3. E, na verdade, ali, pela nossa legislação, eles respondem sim por crime doloso, por conta do agente garantidor, que seriam eles formados, tendo o conhecimento técnico para poder proporcionar segurança naquele caso ali. Mas, da minha postura, que não teve incompreensão, vingança, crueldade ou rebeldia. Teve assim uma lamentação muito grande e que sirva de lição para outros profissionais da área que também trabalham dessa maneira, porque eu fiquei imaginando assim, né? Essas pessoas devem ser procuradas todo final de semana para fazer dezenas, às vezes centenas de aventuras como aquela ali, para proporcionar. E eles deixaram de observar o cuidado com uma só que foi fatal. Por quê? Porque na hora a coisa acaba virando rotina. Então eu peguei esse exemplo para mostrar o seguinte: quando será que nós, como cristãos, vamos realmente imaginar todos como sendo meus filhos? Porque minha filha podia ser a menina que foi arremessada, mas meu filho poderia ter sido aquele garoto também que não observou aquela norma, que eu desde cedo conheço, sei que ele não tem maldade, mas de repente ele se comprometeu agora com a lei. Aí sim, a gente vai se colocar na posição de educadores, e quando a gente se colocar na posição de educadores, entender que só educa de verdade quem ama, a gente vai estar espalhando o amor e procurando agora o remédio correto para as doenças morais, assim como a gente busca os remédios para doenças físicas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.